título da mensagem: Voz que clama no deserto. Não sei se essa expressão é familiar para você, no sonoro, essa frase, voz que clama no deserto. Isso é um texto forte na Bíblia, e é sobre esse texto, ou sobre um personagem específico que nós vamos estudar hoje. Para nós entendermos o que se espera desse personagem, nós temos que entender o contexto. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versos 3 a 5. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um deserto. Muitas vezes nós vamos para lugares quentes que tenha pelo menos uma praia para refrescar. Mas eu confesso que deserto é uma coisa desconfortável. Estar no deserto, andar pelo deserto, você anda quilômetros e olha, a única paisagem que você tem é areia. Às vezes um cacto. A cor laranja começa a incomodar a vista. E aí vem, como ter uma esperança no deserto? Isaías capítulo 40, verso 3, é um texto que, já entrando na parte messiânica do livro, diz assim: Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Gostaria que você prestasse atenção em algumas partes do texto. Primeira, uma voz que clama no deserto. O que ele clama? Prepare um caminho do Senhor. Faça uma estrada reta para o nosso Deus. Uma voz que vem para preparar o caminho para o Senhor, para deixar o caminho correto, o caminho nivelado. E ele continua: a glória se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. A primeira parte fala dessa voz, fala desse personagem, e ele prepara o caminho para o Senhor. Compreendeu isso? Quando nós estudamos o texto bíblico, nós temos o contexto do livro, nós temos o contexto do capítulo, o contexto do livro, o contexto geral, e sempre que nós paramos em um texto, nós como leitores, nós devemos perguntar: será que isso só aparece no texto uma vez? Será que na Bíblia toda só uma vez há essa referência? Nessa pergunta vem um outro texto parecido, similar, com a mesma ideia, e ele se encontra no livro de Malaquias. Você pode abrir agora, você pode ir até Malaquias, o capítulo 3, os versos 1 e 2. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fato curioso, enquanto você procura o livro de Malaquias, porque demora um pouquinho para alguns, isso inclui para mim, o livro de Malaquias não é o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Provavelmente foi 2 Crônicas. Porém, o fato de Malaquias ser o último no Antigo Testamento, ele é proposital para a cristandade. No judaísmo ou na Bíblia judaica, quando você abre o último livro da Bíblia judaica, é o livro de Crônicas. Provavelmente porque foi o último livro a ser escrito. Agora, quando nós vamos para o cânon cristão, que é a formação dos livros cristãos, está o livro de Malaquias. Por quê? Porque o livro de Malaquias termina com eu quero mais. Eu quero mais, eu preciso saber mais. Quem é esse que virá?
Já estou dando um spoiler. Então, ele prepara o caminho. O livro de Malaquias prepara o caminho para os evangelhos. E aí vem o capítulo 3, o verso 1. E diz assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Como a gente refletiu em algumas partes do texto, eu gostaria que vocês olhassem de novo na tela. Alguns destaques. Ele fala de novo de alguém que vem para endireitar o caminho. É um mensageiro que prepara o caminho para quem? Para o Senhor. É alguém que prepara o caminho para o Senhor. Quem é essa pessoa? Quem é esse mensageiro que prepara o caminho para o Senhor? Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é esse que virá antes do dia do Senhor? Quem? Elias, o tesbita. Aí vem uma pergunta. Se você está atenado na história bíblica, a história de Elias, o que acontece Elias? Elias já tinha vindo ou Elias viria no livro de Malaquias? Pergunta: já existiu um Elias na história? Já. A história de Elias está relatada lá em 1 Reis, em 2 Reis. Lá atrás. Mas agora o profeta volta a falar de Elias. Por que ele volta a falar de Elias? Porque Elias é um dos grandes profetas que não teme chamar, que não teme condenar, que não teme falar a verdade para o povo. O espírito de Elias, a questão de Elias, o ser colocado aqui, Elias é esperado, precisa de alguém que venha para preparar o caminho e dizer: o povo está andando de forma errada, o povo está se desviando. É isso que ele precisa, é isso que ele está dizendo. Vai vir alguém que tem o mesmo espírito, a mesma ideia de condenar, de falar o que está errado, de trazer uma mensagem de graça também e de salvação. Elias, o tesbita, foi o grande profeta. Porém, não é de Elias que ele está falando em si, mas os autores do Novo Testamento vão aplicar a quem se refere. E você pode ver isso em um evangelho. O único evangelho que vai aplicar ao nascimento, antes de aplicar a função da pessoa. Lucas capítulo 1, verso 13 a 17. Lucas capítulo 1, versos 13 a 17, diz ali: disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com
o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e convencer os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quem é o mensageiro? Quem é a voz no deserto? Quem é? João Batista. João Batista é um mensageiro, é aquele que foi preparado para ser enviado, adiantar e aplanar o caminho para o Senhor. Nos dois textos que nós lemos, tanto em Isaías quanto Malaquias, note que o dia do Senhor está relacionado à vinda, ou melhor, o aparecimento do mensageiro está relacionado à vinda do Messias. Só que a vinda do Messias traz tanto salvação quanto juízo, e isso nós não podemos esquecer. Salvação e juízo. E o texto, ele vai trabalhar um pouquinho mais agora no livro de Lucas mesmo, apesar de Mateus e Marcos trabalharem. Eu gosto do evangelho de Lucas, que ele é mais detalhado. Eu gosto de detalhes na história. Quem vem domingo de manhã aqui sabe que eu procuro detalhes na história. E se você não vem ainda, domingo 8 horas da manhã, estamos aqui estudando a Bíblia, hein? Domingo 8 horas, né, Lud? Eu gosto de detalhes, eu procuro detalhes. E eu prefiro o evangelho de Lucas, porque ele tem mais detalhes. É minha afinidade. Bom, Lucas capítulo 3 vai falar um pouquinho mais sobre João Batista. E começa colocando o tempo e espaço onde está João Batista. Acompanhe comigo a história. E a gente vai fazendo pausas e vai tirando lições dessas pausas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itumeia, e Traconides e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a quem? A João. Quem é esse João? Filho de Zacarias. Lucas está lembrando a história lá no capítulo 1. Tá? Lucas está lembrando a história no capítulo 1. E aonde estava João? No deserto. João poderia estar na grande cidade, na metrópole, mas ele está no deserto. Deserto é um lugar sem vida, deserto é um lugar árido, deserto é um lugar que dificilmente produz. Ele está no deserto, e ele está pregando. Verso 3: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. João está no deserto, passando nas cidades ao redor do Jordão, pregando sobre o quê? Sobre batismo de arrependimento. Que batismo é esse? Como se dá esse batismo? O que é batismo de arrependimento? O texto continua. Lembra dessa pergunta? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. O que está escrito lá? Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que João está fazendo? Preparando o caminho. João está preparando o caminho para o Senhor, para a vinda do Senhor. E como ele faz isso?
através da pregação do batismo por arrependimento. Essa pregação ela é trabalhada de melhor forma agora. Verso 7. Dizia ele, pois, a quem? As multidões. João está no deserto, lugar sem vida. João está numa situação onde não é pessoas comuns. Você não sai daqui para ir para o deserto. A gente quer ar-condicionado. A gente quer praia. A gente não quer deserto. A gente não vai para o deserto. A gente quer comida boa. Ninguém quer ir pro deserto. Porque você sabe que no deserto só tem calor, você tem que passar protetor solar e areia. Consequentemente, se tem protetor solar e areia, o que tem? A sua pele grudando e a areia grudando em você. É calor, é desconfortável. A gente não quer deserto. Mas ele está no deserto, trazendo esperança. E as pessoas precisam de esperança, a tal ponto que multidões vêm assistir João Batista. E o discurso de João Batista é lindo. É um discurso que os coaches de hoje se admiram. É um discurso que muitos pregadores usam. Que Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, que está tudo bem, vamos continuar na igreja. Não, o importante é que Deus vai transformar aqui a nossa vida. O importante é sentir o Espírito. É esse o discurso de João Batista, quer ver? Multidões iam para serem batizadas, pediam batismo. E daí João olhava para eles e falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Discurso bonito, né? Chamar os outros de víbora. Às vezes a galera chama, né, algumas amigas de cobras, mas não é comum, né? A gente não deve falar isso. É politicamente correto. Politicamente correto, tá bom? Mas João não liga muito para politicamente correto. Ou incorreto. Ele olha para as multidões e fala assim: vocês são tudo filho do capeta. Vocês estão tudo errado. Da cabeça aos pés. Vocês vêm aqui para se batizar e simplesmente para mostrar que estão se batizando. Não. Acerta a tua vida. Se arrependa. Muda a sua vida. Porque o Evangelho, a pregação do Evangelho não é somente um banho que a gente tem na hora aqui, uma água diferente. Quando nós decidimos por Cristo Jesus, nós queremos que Cristo Jesus mude a nossa vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós queremos que Ele mude a nossa vida. E Ele muda o nosso jeito de falar, Ele muda o nosso jeito de se vestir, Ele muda o que nós comemos. Ele muda o nosso comportamento. Não é para satisfação própria, mas sim há uma mudança. E Ele deixa isso bem claro. Quem quer um batismo de arrependimento, quem quer uma mudança de vida, precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Deus envia um mensageiro para dizer para o povo que o povo está errado. Que o povo, apesar de se achar filhos de Abraão, na verdade todos eles são filhos de Satanás, da serpente. E que eles precisam mudar de vida, porque se mesmo se batizando não mudarem de vida, eles continuam sendo filhos do diabo.
Cristianismo não é simplesmente tomar uma decisão por se batizar. Cristianismo não é simplesmente falar assim: eu quero assumir um compromisso aqui de ir no sábado na igreja. Cristianismo é mudar a sua vida por completo, é deixar que Jesus entre na sua vida por completo. É isso que é ser cristão. Eu não sou cristão a partir do momento que eu estou na igreja. Eu sou cristão o tempo todo. Os meus frutos me dizem isso. Não dá para você chegar para eu gosto de mexer com terra, né? E eu uso sempre o exemplo. Eu fiz uma hortinha bem pequenininha lá em casa. A prova de Charlie, até agora não invadiu minha horta. Eu fiz uma horta. E a primeira coisa que eu plantei, que eu sei que pega fácil, é o quê? Tomate. Tomate é a primeira coisa que pega fácil. E feijão. Feijão também pega muito fácil. Joguei lá os tomates que tinham estragado. Joguei do jeito que estava. Nem abri eles. Joguei na terra, misturei e deixei lá. Já está alto. Desse tamanho assim, em pé. Não dá para eu jogar tomate e esperar colher milho. O fruto diz o que a pessoa é. Ou eu entro 100% no relacionamento com Cristo, ou eu não entro no relacionamento com Cristo. Não tem meio termo de decisão. Não tem meio termo de ficar aqui em cima do muro e falar, escolher qual princípio bíblico eu vou seguir. Ou eu sigo todos os princípios bíblicos, ou eu não sigo. E a mensagem de João Batista é: muda a sua vida, segue tudo, decide mudar por completo. E ele continua. Estava bom, né? Tava tranquila a mensagem. Ele continua dando carinho e amor. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada afora. Estava bonita a mensagem. Ele falou assim: e presta atenção, se atenta. Porque não adianta aqui você querer uma mudança, querer dizer que se batizar aqui, tomar um banho aqui. Sabe o que vai acontecer com você se você não mudar a sua vida? Cortado e jogado fora para o fogo. Você vai ser destruído. E não está falando do fogo do Espírito aqui não, tá? Depois ele fala disso. Aqui ele está falando do fogo final. Quem não acerta a sua vida, quem quer viver uma vida dupla, quem não produz frutos dignos de arrependimento, cortado e lançado no fogo. E daí as multidões interrogavam: o que devemos fazer? E daí João vai explicar o que é produzir frutos. Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Viva o Evangelho. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que eu devo fazer? E ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado, seja honesto. Frutos, os frutos são as nossas ações, porém as nossas ações só reproduzem o que está lá dentro. O nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Por isso que nós devemos cuidar a maneira que nós andamos, as nossas ações, o que nós vestimos, o que desejamos de vestir. Porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa, discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, o próprio Messias. Esse cara vem pregar muito, e ele só dá patada, né? Ele prega bem, será que ele é o Messias? O que diz o verso 16? Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem quem é mais poderoso. E João sabe seu lugar.
Ele fala assim: eu estou aqui simplesmente para batizar vocês com água, mas eu estou preparando o caminho para alguém que é mais poderoso, o qual não sou digno nem desatar-lhes as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com água e com o Espírito, com fogo. A tua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Verso 18. Assim, pois, com muitas exortações, anunciava o evangelho. Daí você fala assim: pastor, que evangelho é esse? O evangelho não é Jesus morrendo na cruz? A graça e a justiça andam lado a lado. A graça e a justiça andam lado a lado. A graça, ela entra para nos transformar. E se nós não mudamos de vida, a gente tem que começar a pensar se a graça não entrou de verdade. E ele estava pregando, mas Herodes, ele travou a língua agora, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João não pegava só uns aí, vocês, os mais feinhos do grupo, vai vocês, publicano, falava de todo mundo que estava errado ele falava, todo mundo ele falava, e ele falou de Herodes, o que era o chefe de estado local, e ele tinha casado com a esposa do irmão, e por todas as maldades que ele tinha feito, Herodes pegou e prendeu João. Nós vivemos em uma sociedade onde nós queremos ser populares, ou melhor, nós, eu digo a sociedade, os seres humanos querem ser populares. E por querer ser popular, muitas vezes nós diminuímos o evangelho, nós eufemizamos o evangelho, nós deixamos o evangelho mais tranquilo, mais bonitinho, e temos medo de falar as verdades do evangelho. Mas o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser completo. João Batista, ele é um oásis em meio ao deserto, aonde as pessoas iam, apesar de perceberem que estavam erradas, elas entendiam a graça, elas entendiam o amor de Deus. Olha esse texto desejado de todas as nações, diz assim, deixa eu pegar aqui que está mais fácil do que olhar para trás. Como mensageiro de Deus, João deveria dirigir severas repreensões. Homens de todas as classes vinham para ouvi-lo, e ele falava a todos segundo sua necessidade, sem temor ou favor. Aos arrogantes e impenitentes dirigia palavras de severa repreensão, aos humildes e penitentes mostrava o Cordeiro de Deus. O outro texto, qual a relação de João, Elias e eu? Qual é o princípio que eu tiro para a minha vida agora? Nós vimos que João, ele falava para todos e mostrava o que precisava ser arrumado, e a graça de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qual a relação comigo? No livro Testemunhas para a Igreja, diz: a fidelidade de João, sua firmeza e pureza de vida, sua abnegação e fidelidade ao dever, são uma repreensão, essa palavra até mexeu comigo, para a frouxidão e mundanismo dos professos cristãos deste mundo. Ela não está falando aqui da galera que é de fora, que não é cristão. Ela está chamando de frouxo e mundano os cristãos. Porque muitas vezes nós nos escondemos, ou nós queremos disfarçar nosso pecado pelas nossas próprias vontades, ou pela nossa própria justificativa, ou pela nossa própria ação. João, ele não tem medo de defender a verdade, não tinha medo de defender a verdade, e nós como cristãos também não devemos ter.
A verdade, ela deve ser por completo. Não existe meia verdade. O que Deus disse na sua palavra é a verdade. E é para o nosso bem. João Batista, em sua missão, representava os que vivem nesses últimos dias. Quem são os que vivem nos últimos dias? Eu e você. João nos representa, Elias nos representa, chamados para preparar o caminho do segundo advento de Cristo. Nós estamos perto de comemorar o primeiro advento de Cristo, mas nós não vivemos pelo primeiro advento, nós vivemos pelo segundo, porque sabemos pelas profecias que Jesus logo, logo vai voltar. É por isso que nós vivemos. E João nos representa, ou seja, nós devemos viver como João viveu. Ele é o nosso exemplo na questão de ser o que prepara o caminho, porque não é só para João que o texto de Isaías e de Malaquias se aplica, é para nós também. Nós devemos preparar o caminho para o Senhor. Nós somos chamados para sermos mensageiros no deserto, neste mundo que está árido, seco, sem vida, onde as pessoas não sabem nem mais o que é felicidade. Nós somos chamados para preparar o caminho para o segundo advento de Cristo, assim como João foi um reformador. Em seu tempo, o povo que proclama a vinda do Senhor deve ser reformador em seu tempo. O que é ser um adventista? Ser um adventista é ser um reformador neste tempo. É por isso que nossa mensagem ela é focada nos princípios de vida, na qualidade de vida, porque eu não estou me preparando para este mundo, eu estou me preparando para o mundo por vir. Eu não estou me preparando para viver mais 70 anos neste mundo. Quem me dera viver 70, esqueci que eu já estou chegando aos 30, não chego aos 70. Não, aos 70, mais 70, tá galera? 100 anos está difícil chegar ultimamente. Eu não preparo a minha vida para este mundo. Eu preparo a minha vida para a volta de Jesus. Por isso que a mensagem de saúde ela é importante. Por isso que a nossa mensagem com relação ao sábado ela é importante. Por isso que a mordomia envolve os dízimos e ofertas, ela é importante. Porque é o ato de eu reconhecer quem Deus é e que Deus cuida de mim. Por isso que a mensagem de restauração ela é importante. Não é simplesmente, e aí vem a reflexão, não é simplesmente porque a qualidade de vida vai durar um pouquinho mais. Eu estou me preparando para o mundo por vir. E como está o meu corpo? Como está meu relacionamento com Deus? Como está minha fidelidade a Deus? Como está minha família? Como está meu caráter? A mensagem ela é de reforma e reforma completa. Não é 50% da reforma, não é 60% de reforma, é reforma completa. Você começa a reformar sua casa. Ela só está reformada quando se conclui. Não dá para deixar metade do andaime na metade da casa e dizer, reformei minha casa. E metade da parede ainda está para ser pintada. Nós temos essa mensagem, uma mensagem de reforma, uma mensagem de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Uma mensagem de preparar um povo para a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 12, verso 17, e o capítulo 14, verso 12, vai dizer a principal característica que precisa ser reformado. O povo dos últimos dias tem duas características. 12, verso 17, o finalzinho. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs sobre a areia do mar.
O outro texto é o de Apocalipse capítulo 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mensagem dos últimos dias. Apocalipse 14, versos 6 até o 9. Mensagem de restauração. Primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mensagem de restauração, adoração ao Deus Criador. Restaurar, preparar o caminho, preparar um povo para estar de pé no dia do Senhor. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. O Richard é famoso no Brasil, né? Richard é famoso, ele corre daquela vez o rio subindo e ele correndo. E ele mostra esse vídeo. Na China, eles estão desenvolvendo um método de plantio no deserto. E ele está explicando ali, eles fazem essa cerquinha e eles vai sendo fixado, vai sendo plantado. Aí não vai dar o resultado ainda. Tem alguns pequenos verdinhos já do fruto deste trabalho. Daí eu abri os comentários para ver. Aí ó, já tem um pequeno raminho no deserto. Eu fiquei curioso e eu abri os comentários para ver. E alguém colocou assim: na China está sendo novidade, em Israel já há tempos isso praticado. E eu lembrei que o sistema de agricultura em Israel tinha sido desenvolvido há anos. E eu peguei essa imagem aqui. Bonito, né? No deserto. Deserto horta. Preparar o caminho é fazer até no deserto, num lugar sem vida, haver vida. É possibilitar que aquele lugar onde precisava ser restaurado, seja restaurado de novo. Nós, que vivemos nesses dias, nós estamos aqui. Não é simplesmente para ter uma mensagem de paz, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem que o juízo de Deus já começou. Não é simplesmente para entender profecia e saber as datas de cor. Nós vivemos aqui, hoje, nós temos essa mensagem hoje. É para avisar o mundo e preparar o mundo para a volta de Jesus. É dizer o que precisa ser dito. É alinhar nossa vida de acordo com os princípios de Deus, sem barganhar. Ah, Senhor, no sábado eu sirvo o Senhor. Ah, no sábado eu vou na igreja. Ah, no sábado eu respondo que eu estudei a lição. Não é barganha. É viver de forma correta e fiel aos princípios de Deus, todos os princípios. E eu reproduzir essa mensagem. Só que para eu reproduzir uma mensagem de frutos de arrependimento, eu preciso que Deus entre na minha vida e transforme a minha vida primeiramente. João Batista é uma figura do que nós devemos ser hoje. E eu quero convidar você a sair daqui com a vontade de ser como João Batista. Chamar o pecado pelo nome. Defender a Bíblia como verdade. Defender o que é certo em todo o tempo. Não viver pela sua própria satisfação, mas viver para a glória do Senhor. Feche seus olhos para nós orarmos. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, ela nos fortifica. E nós queremos ser como Elias, como João Batista, vozes que clamam nesse deserto deste mundo, defendendo a verdade, defendendo a família, defendendo os teus princípios, defendendo
a tua palavra, defendendo o dia de guarda, defendendo a alimentação, o estilo de vida saudável, defendendo a mordomia de forma correta, defendendo do começo ao fim, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Senhor, se tem alguém aqui que precisa permitir primeiramente ser transformado pelo teu Espírito e ter um arrependimento genuíno, que teu Espírito incomode essa semana, que o teu Espírito fale, mostre aonde estamos errando, mude a nossa vida, Senhor, para sermos mensageiros no deserto deste mundo, e assim, deixar as pessoas que estão nesse deserto frutificarem frutos dignos de arrependimento. Guarde-nos ao sair, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de pedir alguns segundinhos de vocês, rapidamente, e gostaria de chamar aqui um casal, o Danilo e a Leila. Ele já está até chorando, chegou chorando hoje. Ele sempre está chorando, sempre que eu chamo ele começa a chorar. O Danilo entregou a vida ao Senhor. Ele decidiu ir aonde Deus mandar. E a Leila, creio que também entregou, porque falou assim, você é esposa de pastor, entendeu onde estava amarrando o burro, eu digo isso. E semana passada? Semana retrasada. No final de novembro, não, dia 3 de dezembro, teve a mesa administrativa aqui da associação, e o pastor Danilo foi direcionado agora para trabalhar no Colégio Adventista do Centenário. Olha, tem até musiquinha de fundo, cara, assim eu vou chorar. Queria chamar aqui o pastor Luiz e a Gabi também para me ajudar nesse momento. A professora Neide também acompanha eles ali. Por favor, tem um regalo. Nós somos gratos pelo tempo que vocês ajudaram aqui a comunidade. Vocês estão indo para um novo desafio. O pastor Danilo está assumindo mais a parte de capelania do que de aulas. Aqui ele tinha mais a função de aulas. Agora ele está indo mais para a parte da capelania do que para a parte de aulas. Nós somos muito gratos pelo tempo que vocês ajudaram nossa comunidade a crescer. Muitos que estão aqui continuam aqui por causa da influência de vocês, mas não vão para lá porque não pode, né? Não, Augusto não vai. Augusto é aqui, nada de Centenário, Augusto. Mas ele estará perto, a amizade continua, o companheirismo continua, só que ele começa agora a ter novos desafios, novas metas e outras ovelhas para cuidar também. E o carinho fica da comunidade por vocês. Acho que a Gabi quer falar. A gente quer agradecer. É difícil não chorar, mas é bom porque vocês vão estar pertinho, né? É muito difícil a gente se despedir de alguém que é família pra gente. Vocês sabem disso, né? Quantos sábados a gente se reuniu, porque aqui a gente não é daqui, então a gente se reunia e é família, é família. A minha primeira mudança não foi fácil também. E eu entendi uma coisa, famílias pastorais são passageiras. A gente passa pelos lugares e por isso que é importante a gente aproveitar ao máximo cada lugar. E eu sei que vocês aproveitaram aqui. E eu sei que vocês serviram aqui. A Leila com a sua doçura, cuidando de tudo que ela colocava a mão. E o Danilo com a sua inteligência e serviço. E eu sei que agora lá vocês serão imensamente usados. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês aproveitem as pessoas, o lugar, a oportunidade de onde vocês vão estar agora. O Luiz vai falar bastante. Eu gosto bastante do Danilo, né? Todo mundo sabe. O problema é que a minha linguagem do amor é xingamentos, esse é o problema. Mas a gente teve alguns momentos muito bons juntos, principalmente lá na pós, quando a gente ficou sozinho. E eu nunca vou esquecer dos filmes ruins que você fez eu assistir. É isso. Professora Neide. É bem como a Gabi falou, a gente que entrega a vida ao Senhor,
A gente, às vezes, para quem não trabalha nessa vida de transferências, não sabe o que é. Parece loucura, mas é uma loucura para Deus. Ir aonde Deus mandar. E vocês estarão pertinho. Que bom, fico feliz que estarão pertinho, a gente vai se encontrando. Na União Sul Brasileira, quando eu me encontro com as pessoas por onde eu já passei, é tão bom, pastor, olhar para trás, assim como você vai ter essa sensação. Encontrar as pessoas e falar, nossa, foi tão bom quando você esteve aqui, foi tão bom quando você passou por aqui. E vocês sentiram isso. Não da gente, a gente não vai falar nada. Porque vocês estarão bem pertinho e a gente vai se encontrando. Mas Deus, Ele fala assim, ó, vai lá, porque é lá que tem pessoas, é lá que tem alunos que vocês precisam salvar. Aqui vocês já fizeram uma boa obra, aquela que Deus comissionou. Continue fazendo. Deus é bom demais, porque Ele só manda a gente para lugares que recebem a gente muito bem, que tratam a gente muito bem e que mostra para a gente, porque Ele responde para a gente as orações que a gente faz. Isso vocês podem ter certeza, porque assim como vocês devem estar fazendo essa oração e perguntando, por quê? Foi tão pouquinho. Foi pouquinho, mas Deus, Ele vai responder essa oração. Porque assim como o pastor Samuel, o pastor Luiz, a Gabi, a mim, muitas vezes eu me fiz essa pergunta de madrugada. Por quê? E Deus responde da melhor forma. Assim como vocês fizeram a diferença aqui, vocês farão a diferença lá também. Luiz, entrega o presente, agora é minha vez de falar para os dois, tá? Eu só falei, agradeci. Meninos, na primeira transferência aqui, o pastor na época que foi fazer a despedida falou assim, o melhor lugar para você estar é onde você está, porque é ali que Deus quer usar vocês. A Leila foi usada por Deus aqui para alavancar uma questão que a gente não tinha ainda, que era o Ministério da Saúde. Ela ajudou também na recepção, no informativo, obrigado. E o pastor Danilo veio também para somar com a parte da missão, com carinho. E esse presente para vocês é para vocês lembrarem uma coisa que vocês têm em comum. Vocês gostam muito, receber gente em casa. Tá? Que Deus venha continuar abençoando vocês para usar os dons de vocês para abençoar outros. Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou me segurando aqui para não chorar. Já quase chorei lá na escola sabatina, mas eu queria agradecer muito. Eu falei hoje de manhã para as meninas e essa é a nossa primeira mudança como casal pastoral e eu fico muito feliz em ter aprendido tanto com vocês e ter encontrado aqui uma família. Eu lembro de cada detalhe do ano passado, quando eu cheguei, ainda não sabia muito bem o que fazer e a Camila me acolheu ali no Cevada e eu pude fazer algo que eu amava, que é trabalhar com comida, organizar a alimentação e eu fico muito feliz em cada momento que a gente vê aquela mesa tão linda e todo mundo. Nossa amizade aqui. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês com a gente. Obrigada por terem sido a nossa família, mesmo quando a nossa família estava tão longe. Que Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem servindo e usando os dons de vocês para a obra dele. Desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu nunca me senti em casa. Minha família é sempre muito caótica, muitos transtornos. E eu sempre me senti um peixe fora d'água. Então, eu não me sentia em casa, dentro de casa, não me sentia pertencente à minha própria família, por tudo que acontecia. Então, com 13, 14 anos, eu saí de casa. E busquei amizades, busquei pertencimento em lugares errados. Mas quando eu aceitei o chamado de Deus, Deus me surpreendeu e eu sempre me senti em casa onde Ele me levou. Na comportagem, nos estados por onde eu passei, nas igrejas por onde eu passei. São 7 anos já, onde eu não estabeleço um lugar só, mas mesmo sempre mudando, eu me sinto em casa. E aqui eu fiquei feliz, porque aqui, desde que eu comecei a me mudar sempre, foi o tempo que eu fiquei mais longo, 2 anos aqui. Ultimamente eu estava mudando a cada 6 meses, 3 meses. E aqui, nesses 2 anos, eu me senti em casa. Com cada um de vocês,
cada conversa, cada brincadeira, cada momento juntos, eu me sentia sempre em casa, e como se fosse todos da minha família mesmo. E eu sou muito grato a Deus, porque aquele anseio que eu tinha quando criança, quando adolescente, eu me encontrei quando Deus me chamou para esse ministério, para essa obra. E vocês são parte da minha família e são parte dessa resposta. É de cerâmica, cuidado. Cuidado. Mas o Danilo tá em dia na academia. Não deixa, deixa longe do Danilo. O Danilo, uma vez fui jantar na casa dele e a gente comeu pizza com cerâmica. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer e pedir a bênção nessa nova jornada para vocês. Paizinho querido, nós louvamos pela vida do Danilo. Ele está começando uma nova jornada. Que o Senhor venha usar ele e a Leila para abençoar o Colégio Adventista do Centenário, como eles abençoaram aqui o nosso colégio, a nossa comunidade. Acompanhe-os e continue abençoando eles com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.